Olá, vamos continuar com a nossa matéria de direito das sucessões. E o próximo tema que temos que abordar é a sucessão a título universal e sucessão a título singular. Estamos falando das espécies de sucessão. A sucessão a título universal. Eu vou dar uma dica para nunca mais esquecer. Sucessão a título universal, tem a ver com porcentagem. Porcentagem. Então, toda vez que eu falo assim, o herdeiro recebeu uma porcentagem, tá? O sucessor recebeu uma porcentagem, então é sucessão a título universal. Porcentagem, lembra, sucessão a título universal. Tanto faz se é 1%, 20%, 50% ou 100%, um único herdeiro, só tem um herdeiro. Ele é o único filho, vai receber toda a herança. Porcentagem é sucessão a título universal, tá? E a sucessão a título singular, aí a dica é uma coisa certa, essa é a expressão que é a dica, é uma coisa certa. Então, essa é a dica, um bem específico, eu faço um testamento deixando aquela casa localizada na rua tal, número tal, bairro tal, para fulano de tal. É aquele imóvel específico para aquela pessoa. Ou aquele veículo, aquele carro específico, com aquelas placas, aquele chassi específico, aquele veículo específico para uma determinada pessoa. Aí já é sucessão a título singular, tá? Então, essa classificação é só isso. Toda vez que o sucessor recebe porcentagem, universal. Toda vez que recebe bem específico determinado em testamento, aquele bem específico, sucessão a título singular. Tá? Vamos, para não deixar qualquer dúvida, misturar as duas classificações. Pergunto. São duas perguntas. A sucessão legítima, ela é a título singular apenas, a título universal apenas, ou pode ser as duas? Segunda pergunta, a sucessão testamentária é a título universal apenas, a título singular apenas, ou pode ser as duas? Vamos por parte. Começamos com a sucessão legítima. Sucessão legítima. A sucessão legítima é a título universal sempre, singular sempre, ou pode ser as duas? Lembra, a sucessão legítima que a gente viu na última aula é aquela que decorre da lei, aquela que está no Código Civil. Então, a sucessão legítima está no Código. Será que é possível estar no Código assim? Quando o Cristiano morrer, a casa dele localizada na rua tal, número tal, bairro tal, vai ficar para fulano de tal. Dá para estar escrito isso no Código? Não, não dá. Então, a sucessão legítima, ela é sempre a título universal, é sempre uma porcentagem. Por exemplo, a pessoa morreu, o pai morreu, a mãe morreu, tem 5 filhos, 20% para cada um, porcentagem. 4 filhos, 25% para cada um. 3 filhos, 33,3% para cada um. 2 filhos, 50% para cada um. Um filho, 100% para ele. Né? É sempre uma porcentagem. Então, toda vez que a lei divide a herança, é uma porcentagem. Quantos por cento a gente vai estudar ao longo das próximas aulas, né? Até porque nem sempre a porcentagem é igual. Eu dei exemplo de porcentagem igual, mas existem divisões de herança em que, por exemplo, uma pessoa tem uma porcentagem maior do que a outra. Por exemplo, quando eu morro, não tenho descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, e fica para os meus irmãos. Eu tenho irmão unilateral e bilateral, a porcentagem é diferente, a gente vai ter essa aula com calma. Então, na maioria das vezes, a porcentagem é igual, mas nem sempre. A gente vai estudar todas essas hipóteses de divisão da herança ao longo das nossas aulas, tá? Então, sucessão legítima é sempre porcentagem, é sempre a título universal. E a sucessão testamentária? A sucessão testamentária, testamento. Eu posso fazer um testamento dizendo assim, deixo 10% para fulano de tal? Posso. 10%, 20%, 30%? Posso. Eu posso também, na sucessão testamentária, escrever assim, deixo aquela casa determinada para fulano de tal? Também posso. Então, a sucessão testamentária, ela pode ser a título universal
e pode ser também a título singular. Tanto faz. Depende da forma com que eu escrevo o testamento. Depende da forma com que eu escrevo o testamento. Então, a sucessão testamentária, ela pode ser tanto a título singular, como também pode ser a título universal. A título universal. Tá? Muito bem. Dito isso, então, precisamos analisar agora mais dois aspectos para fechar as espécies de sucessão que os doutrinadores gostam de explicar, é bom a gente saber. Próximas duas regras. Aqui uma pergunta da Stefane. Se eu não tenho filhos e quero deixar tudo para uma entidade, eu posso? Aí lembra, Stefane, o que eu falei na última aula. Você pode deixar 100% do seu patrimônio para a entidade se você não tiver nenhum herdeiro necessário. Quais são os herdeiros necessários mesmo? É o DAC. Lembra do DAC da última aula? Né? É o DAC. Descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro. Se você não tiver nenhum descendente, filho, neto, bisneto, tataraneto, nenhuma ascendente, pais, avós, bisavós, tataravós, não é casado, não tem cônjuge, não mantém união estável, ou seja, não tem nenhum herdeiro necessário, aí você pode fazer o testamento deixando 100% da herança para quem você quiser. A gente viu isso lá na aula passada. Lembra desse detalhe lá dos herdeiros necessários. Tá? Muito bem, mas continuando aqui nas nossas espécies de sucessão. Tem a sucessão anômala, também chamada de irregular. A sucessão anômala, também chamada de irregular. O que é a sucessão anômala ou irregular? São regras próprias para situações peculiares. Repito, são regras próprias para situações excepcionais, situações peculiares. Está lá no artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal? Diz assim: se um brasileiro é casado com uma estrangeira, uma brasileira casada com um estrangeiro, moram no Brasil, tem imóvel aqui no Brasil, tem patrimônio aqui no Brasil, e o estrangeiro ou a estrangeira morre. A divisão da herança vai obedecer à lei brasileira ou à lei estrangeira? A lei brasileira, é claro. Até aí, nada de novo. Mas aí vem o inciso 31 do artigo 5º da Constituição Federal, que determina o seguinte: se for mais benéfico para o brasileiro, for melhor para o brasileiro, para a brasileira, usar a lei estrangeira, se for melhor para o brasileiro usar a lei estrangeira do que a própria lei brasileira, do que o próprio Código Civil brasileiro, nós devemos usar a legislação estrangeira. É uma exceção. O normal é aqui no Brasil usar o Código Civil brasileiro, evidentemente. Mas se acontecer da legislação estrangeira ser mais benéfica para o próprio brasileiro e para a brasileira do que a lei brasileira, então nós devemos usar a legislação estrangeira. Na prática, gente, isso acontece? Não. Vocês vão advogar na área de direito sucessório 20, 30, 40 anos, é capaz de nunca aplicarem essa regra. A menos que vocês advoguem aí para estrangeiros, mesmo assim, dificilmente uma legislação estrangeira vai ser mais benéfica para o brasileiro do que a própria lei brasileira. Mas, na teoria, é possível, apesar de na prática não ser muito aplicada essa norma constitucional. E, finalmente, para terminar as espécies de sucessão, está faltando falar da sucessão pactícia. O que é a sucessão pactícia? Também chamada de sucessão contratual. Sucessão pactícia é a mesma coisa de sucessão contratual. Conceito, então, de sucessão pactícia. É o contrato, eu faço um contrato, cujo objeto do contrato, que está escrito no contrato, o objeto do contrato é herança de pessoa viva. É herança de pessoa viva. Repito, sucessão pactícia é o contrato, cujo objeto do contrato é herança de pessoa viva. No Brasil, a sucessão pactícia é
Proibida! Esse contrato será nulo. Nulo. Não pode. Por que não pode? Vamos explicar, vamos dar um exemplo da sucessão pactícia. Vamos supor que eu tenho um parente que está muito velhinho, doente, e ele faz um testamento deixando herança para mim. Tá? Mas ele não morreu ainda, ele está vivo. Eu falo, eu vou receber essa herança mesmo? Esse bem mesmo? Então já sei, já vou vender. Estou precisando de dinheiro, vou vender. E vende, faz o contrato de compra e venda, vende e recebe o dinheiro. Antes de receber a herança. Não pode, a lei proíbe. Por quê? Porque eu estou vendendo algo que, é meu, que não é meu. Não é meu ainda. Ainda é daquele meu parente. Aquele meu parente que é o dono do imóvel. E pode ser que nunca venha para mim. Pode ser que ele mude o testamento antes de morrer. Pode ser que ele gaste o patrimônio dele em médico, hospital, em viagem. Resolva viajar. Qual o problema? O dinheiro é dele. O patrimônio é dele. Só vai ser meu esse patrimônio depois que ele morrer. De modo que a transferência da herança só acontece, a gente vai ver isso hoje, daqui a pouco, até com mais calma, no momento da morte. Só com a morte dele que o herdeiro passa a ser proprietário. Antes disso, não tem direito à herança. O direito à herança só surge com a morte. Enquanto o meu parente lá não morreu, eu não tenho direito a nada. Eu tenho uma expectativa. Eu acho, provavelmente, eu acho que eu vou herdar, mas não sei ainda. Tem que esperar ocorrer a morte. Então, se eu faço um suposto herdeiro, que eu acho que eu vou ser herdeiro, eu vendo um imóvel, um bem que eu nem recebi ainda, esse contrato é nulo. O objeto do contrato, se ele é proibido, acarreta nulidade do negócio jurídico. Está lá nas regras gerais, da parte geral do Código Civil, dos negócios jurídicos. Tá? Artigo 166 e seguintes do Código Civil, pega lá o 166 do Código Civil, tá lá. Objeto ilícito, negócio jurídico é nulo. Tá? É uma regra geral do direito civil. A nulidade, a proibição do objeto acarreta a nulidade do contrato, acarreta a nulidade do negócio jurídico. Tá? Então, se esse contrato for feito, ele será nulo. Ele será nulo. Professor, Pois não. licença. Esse caso que o senhor citou da sucessão anômala é o único que existe? São regras específicas para situações específicas. Essa é a mais, digamos assim, a mais comum. Mas todas as situações excepcionalíssimas previstas na lei são exceções. E essas exceções podem existir, existem outras situações, existem outras exceções, a gente vai estudar ao longo do semestre. Mas essa é, digamos assim, uma que está na Constituição Federal, por isso que eu dei esse exemplo, na Constituição Federal e, apesar de ter na teoria, na prática não é usado. Mas existem outras exceções, a gente vai ver isso, claro, ao longo do semestre, porque ao longo do semestre a gente vai ver todas as divisões possíveis de divisão da herança. As regras e as exceções, uma por uma. Tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma? Muito bem. Vamos para agora, mudando de tema, nomenclatura. Nomenclatura dos sucessores e nomenclatura do morto. Como que o código chama o morto? Como que o código chama os sucessores? Vamos começar com a nomenclatura do falecido. O morto, como que ele é chamado? Na sucessão legítima, o morto é chamado de autor da herança. Tem que saber, o código usa essa expressão. Então, o código, ao se referir ao morto, utiliza a expressão autor da herança. Autor da herança. Na sucessão legítima, quando a pessoa morreu sem deixar testamento, sem deixar codicilo. Na sucessão testamentária, o morto é chamado de testador. Na sucessão testamentária, o falecido é chamado de testador. Então, o morto, para o Código Civil, é chamado de ou autor da herança ou testador. Na sucessão legítima de autor da herança e na sucessão testamentária de testador. Tá? É dessa forma com que o Código Civil, a lei, se refere ao falecido. Tá? Então tem que saber, porque, por exemplo, o artigo 1829 diz lá, se o autor da herança... Quem que é o autor da herança? É o morto, você tem que saber que é o morto.
pessoa que morreu, tá? De quem você está dividindo a herança, você está tratando da divisão dele, né? E tem a nomenclatura dos sucessores. A nomenclatura dos sucessores já não é tão simples. Eu fiz um quadrinho, então, para facilitar o estudo da nomenclatura dos sucessores. Vou compartilhar com vocês. Olha aí, os sucessores. Os sucessores. Essa é a nomenclatura que se refere aos sucessores. Vamos entender isso com esse quadrinho. Primeiro que a expressão mais genérica é sucessor no singular ou sucessores no plural. Os sucessores vão englobar todo mundo que vai receber patrimônio do morto, tá? Os sucessores são aqueles que vão receber de alguma forma patrimônio do falecido. Muito bem. Os sucessores vão ter um nome diferente, dependendo se a sucessão é legítima ou se a sucessão é testamentária, tá? Na sucessão legítima primeiro, vamos entender como é que funciona na sucessão legítima. Você já sabe o que é sucessão legítima. Vimos na última aula. Sucessão legítima, a pessoa morreu sem deixar testamento, sem deixar codicilo. Na sucessão legítima, os sucessores são chamados de herdeiros legítimos. Então, quando a pessoa morre sem deixar testamento nem codicilo, todo mundo que recebe a herança é chamado de herdeiro legítimo. São os herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos se subdividem em herdeiros necessários e herdeiros não necessários. Lembrando, quem que são os herdeiros necessários? Dei na última aula também. São os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro de união estável. Esses são os herdeiros necessários. Quais são os herdeiros não necessários? Os colaterais de segundo grau, que são os irmãos, terceiro grau, sobrinhos e tios, e quarto grau, que são os primos, tios, avós e sobrinhos netos. Nós vimos isso lá em Direito de Família, né? Na contagem de graus, aliás, a primeira aula de Direito de Família. Os herdeiros necessários são também chamados de legitimários e também chamados de reservatários. Então, são expressões sinônimas. Tanto faz falar herdeiro necessário, herdeiro legitimário ou herdeiro reservatário. Cuidado para não confundir. Não confunda o herdeiro legítimo. A palavra herdeiro legítimo, a palavra legítimo vem de lei. Lei, a origem aqui da palavra é lei, tá? Porque vem da sucessão que decorre da lei, tá? A expressão herdeiro legitimário vem de legítima. Quem recebe a legítima? Falei na última aula também. A legítima é a parte da herança que fica para os herdeiros necessários, né? Então, vem de legitimário, vem de legítima, né? Vem de legítima. Legitimário vem de legítima. A legítima, que é a parte da herança que fica para os herdeiros necessários, conforme a gente viu na última aula, também é chamada de reserva. A legítima também é chamada de reserva. Por isso que tem a expressão sinônima aqui. Reservatário é aquele que recebe a legítima, é aquele que recebe a reserva. Então, legítima é sinônimo de reserva. Legítima você já sabe, eu já expliquei na última aula. É a metade da herança, 50% da herança, que fica para os herdeiros necessários. Então, estão aí os herdeiros legítimos. Se subdividem em herdeiros necessários e herdeiros não necessários. Não confundam, portanto. Herdeiros legítimos é gênero, que engloba todos os herdeiros necessários e todos os herdeiros não necessários. Tá? Os herdeiros necessários é que também são chamados de herdeiros legitimários e também chamados de herdeiros reservatários. Tá? Os herdeiros necessários são também chamados de legitimários e reservatários.
Essa é a nomenclatura na sucessão legítima. Vamos para a nomenclatura na sucessão testamentária. Na sucessão testamentária, testamento, portanto, a pessoa faz um testamento, tem duas espécies. A sucessão testamentária pode ser a título universal e pode ser a título singular. Sucessão testamentária, testamento, em que se deixa uma percentagem universal. Expliquei no começo da aula de hoje. Testamento, em que se deixa bem específico, é sucessão testamentária a título singular. Então, lembra, se eu faço um testamento deixando uma percentagem universal. Se eu faço um testamento deixando bem específico, singular. Então, olha lá a nomenclatura. Se eu faço um testamento e deixo uma percentagem para a pessoa, como que ele é chamado? Herdeiro testamentário, também chamado de herdeiro instituído. Está aqui a flechinha, na sucessão testamentária, herdeiro testamentário e herdeiro instituído. Na sucessão testamentária a título universal, é chamado de herdeiro testamentário ou herdeiro instituído. Se eu faço um testamento deixando um bem específico, olha aqui a flechinha legatário. Essa pessoa é chamada de legatário, recebe um legado, o legatário. Então tá aí a nomenclatura. Deixou um testamento bem específico, quem recebe chama de legatário. Se eu faço um testamento deixando uma porcentagem ou percentagem, as duas formas estão corretas de falar e escrever, é chamado de herdeiro testamentário ou herdeiro instituído. Lembrando também, aqui eu gosto de destacar, para não deixar qualquer dúvida, o seguinte. Vamos imaginar que eu faça a seguinte pergunta para vocês. Olha, eu coloquei aqui, em vários momentos, a palavrinha herdeiro, né? Então, olha lá. Olha a palavrinha herdeiro aqui. Na sucessão legítima, quem herda são os herdeiros, que se subdividem em herdeiros necessários, herdeiros legítimos. Os herdeiros necessários são também chamados de herdeiros legitimários e também chamados de herdeiros reservatários. Herdeiros reservatários. Todos aqui são herdeiros, tá? Na sucessão a título universal, herdeiros testamentários e herdeiros instituídos. O único que eu não coloquei herdeiro, é o legatário. Pergunta, o legatário é um herdeiro? A resposta é não. O legatário, ele é um sucessor. Da mesma forma que os herdeiros todos são sucessores. Todos os herdeiros são sucessores. Tá? Mas, o legatário não é um herdeiro. Por quê? A palavrinha herdeiro, toda vez que você fala em palavrinha herdeiro, tem a ver com porcentagem, tantos por cento. Toda vez que você utiliza a palavra herdeiro, tem a ver com porcentagem. E o legatário não recebe uma porcentagem. O legatário é aquele que recebe um bem específico. Expliquei na aula de hoje. Olha aqui, ó, a título singular. Por isso que o legatário é só chamado de legatário. Está errado escrever herdeiro legatário. O legatário é um dos sucessores, mas ele não é herdeiro. Então pensa o seguinte, quando você fala a palavra herdeiro, é a pessoa que vai receber uma porcentagem do morto. Uma porcentagem do patrimônio do morto. Não vai receber um bem específico, vai receber uma porcentagem. Depois essa porcentagem vai ser dividida, o juiz vai dar a sentença para dividir. Mas ele herda uma porcentagem do patrimônio do morto. Quando logo de cara se faz um testamento, deixando um bem específico, aí é chamado de legatário. Então, quando se faz um testamento deixando um bem específico, aí é um legatário, tá? É um legatário, tá bom? Então, cuidado com essas divisões da herança, da